Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui para realizarmos mais um estudo e vamos realizar aqui uma série de estudos, né? E o nosso primeiro estudo que vamos realizar hoje tem por tema como e por que devemos conhecer a Deus. O quão é importante esse tema, né? O quão é importante conhecermos a Deus. E nesse estudo veremos o quão é importante tanto estudarmos esse estudo como termos conhecimento do Deus eterno. E desde já vou pedindo aos nossos queridos amigos e irmãos que não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e dar um like, né? Dá um joinha aí, clique bem nessa mãozinha aí, positivo, para poder divulgar os nossos vídeos. Isso vai ajudar muito na divulgação dos nossos estudos. Então vamos dar início aqui a esse belíssimo estudo. Aqui nós temos a introdução. E diz o seguinte: como pessoas sinceras, interessadas na prática de um viver cristão puro e verdadeiro, haveremos de concluir que é realmente necessário conhecermos o que as Escrituras dizem a respeito de Deus. Então, é muito importante conhecermos a Deus, conhecermos o que as Escrituras diz sobre Deus. E nessa primeira lição, o nosso tema é justamente esse: como e por que devemos conhecer a Deus. Tem aqui um texto interessante lá em João 17:3, que diz o seguinte: a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vemos que é muito importante conhecermos a Deus, o Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então já vemos aqui quem nós devemos conhecer: o Pai e o Filho unicamente. Então vamos para algumas perguntas aqui do nosso estudo. Vamos aqui para a primeira pergunta, que diz o seguinte: por que o povo de Deus está sendo destruído? Por que o povo de Deus está sendo destruído? A resposta está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, irmãos, a falta de conhecimento das Escrituras nos leva à perdição. Nos leva a desconhecer a Deus, porque nós só conhecemos a Deus através da sua palavra. E se não conhecermos a Deus por meio da sua palavra, o que vai acontecer? Vamos ser então destruídos. Por quê? Porque vamos dar privilégio, ou digamos melhor, vamos dar valor mais à mentira do que à verdade. Porque muitas pessoas hoje estão dando mais credibilidade à mentira, o erro, do que à verdade, por falta de conhecimento das Escrituras. Segunda pergunta: devemos conhecer a Deus? As Escrituras é clara em dizer, lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é muito importante nós conhecermos a Deus. Devemos conhecer a Deus. Terceira pergunta: qual o desejo de Paulo? Qual era o desejo de Paulo, do apóstolo Paulo, para conosco? Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então vemos aqui, irmãos, que o desejo do apóstolo Paulo
é que conhecemos a Deus. Conhecer a Deus é muito importante, porque através desse conhecimento é que frutificamos em toda a boa obra. Para a prática do amor, para a prática da boa obra, só é possível no conhecimento de Deus, porque conhecendo a Deus, você vai ter essas práticas. Porque Deus é amor, Deus só pratica coisas boas. Toda a bondade está em Deus. Então, se você conhece a Deus, você pratica essas coisas. A quarta pergunta: de onde provém nosso erro? Está lá em Mateus 22, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, lhe respondeu: errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nosso erro provém da falta de conhecimento das Escrituras. Se não conhecemos as Escrituras, jamais poderemos entender ou conhecer o poder de Deus. Porque as Escrituras, é nela que está revelado para nós todo o conhecimento de Deus. Todo o conhecimento do poder de Deus é através das Escrituras. Então, nosso erro provém de não conhecer e não compreender as Escrituras. Na quinta pergunta diz o seguinte: quem nos guia em toda a verdade? Está lá em João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quem nos guia em toda a verdade? O Espírito da verdade. E quem é, irmãos, o Espírito da verdade? Está lá em João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem é a verdade? Jesus. Então, o Espírito da verdade é o Espírito de Jesus, porque Jesus é a verdade. E só Ele pode nos guiar na verdade. Então, quem nos guia em toda a verdade é o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Jesus. E sobre esse tema você vai aprender muito mais no nosso vídeo, onde Ellen White e os pioneiros confirmam que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Assista esse vídeo e você vai entender quem é o Espírito da verdade. Sexta pergunta: como devemos proceder? Como deve ser o nosso procedimento? Ora, está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes eram mais nobres do que o de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Então, irmãos, para termos conhecimento da verdade, termos conhecimento de Deus, precisamos examinar as Escrituras diariamente. Esse deve ser o nosso proceder. Todos os dias devemos ler as Escrituras para podermos conhecer a Deus e não estar cometendo erros, porque os erros nos levam à perdição. Então, devemos fazer esse procedimento, ler as Escrituras diariamente. Sétima pergunta: qual é ou era o mistério de Deus? Está lá em 1 Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmãos, o mistério de Deus era e é hoje Cristo Jesus. Ele é o mistério que foi nos revelado. O mistério que estava oculto por séculos e séculos foi nos revelado para este tempo. Hoje temos conhecimento desse mistério, que é Cristo. Podemos conhecer o mistério de Deus? Está lá em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor,
enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então, irmãos, podemos sim conhecer o mistério de Deus, porque o mistério de Deus é Jesus e foi nos revelado. Não existe outro mistério. Tudo Deus nos tem revelado para a nossa salvação. Deus tem seus mistérios? Tem. Mas para a nossa salvação nos foi revelado. Cristo veio nos fazer conhecer os mistérios de Deus. Nona pergunta. Como devemos estudar a palavra de Deus? Está lá em Isaías, capítulo 28, versículo 10. Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, os estudos das Escrituras devem ser baseados nisso. É um pouco aqui e um pouco ali. Mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Não é pegar um texto e fazer dele uma doutrina. Não. Toda doutrina deve ser baseada em todas as Escrituras. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E deve ser um texto aqui, um texto ali e o outro acolá. Não é só pegar só um texto e criar uma doutrina, mas ter uma base com alguns outros textos para poder ter ali uma conexão. Então, aquela doutrina ser firmada com a base forte, uma base fundamental que não possa ser derrubada. Então, a verdade de Deus, as doutrinas de Deus, elas são baseadas em todas as Escrituras e não unicamente em um único texto. 10ª pergunta. Até onde nós devemos ir em relação às Escrituras? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Então as Escrituras diz que nós não devemos ir além do que está escrito. Então devemos ter conhecimento da palavra, conhecimento da doutrina de Deus, naquilo que está baseado nas Escrituras. E não está criando outros fundamentos, criando coisas além das Escrituras. Aquele pensamento de que eu acho que seja isso, eu acho que seja aquilo. Não, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, as verdades, elas têm que ser baseadas em todas as Escrituras. Um texto aqui, um texto ali e outro acolá. E não unicamente em um único verso. E temos que ir no que está escrito e não além do que está escrito. 11ª pergunta. A quem pertencem as revelações que Deus fez em sua palavra? Ou seja, os mistérios. A quem pertence? As revelações que Deus nos revelou, aqueles mistérios que Deus nos revelou. Está lá em Deuteronômio 29, capítulo 29, verso 29. Diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Então as coisas ocultas de Deus só pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E Deus tem nos revelado a nós, porque o seu filho veio justamente para isso, para nos dar conhecimento deste Deus verdadeiro, deste único Deus. E Deus, a divindade de Deus, ali Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, não é um mistério. Por quê? Porque Jesus veio nos revelar seu Pai. E Cristo também revelou-se a si mesmo. Porque se não fosse, a Escritura não pedia para termos conhecimento de Deus. Porque como vamos conhecer aquilo que está oculto aos nossos olhos, à nossa mente? Se as Escrituras mandam examinar, se Jesus manda nos examinar as Escrituras para termos conhecimento de Deus, é porque se Deus nos revelou-se a nós. Se revelou-se a nós. Como? Como Deus se revelou a nós?
através do seu único filho, Jesus. Ele veio para nos revelar o Pai. Por isso que essa escritura diz lá em João, capítulo 1, versículo 18, que ninguém viu jamais a Deus, mas o seu Filho unigênito veio para nos revelar. Então, irmãos, fica claro aqui que as revelações de Deus pertencem a nós e aos nossos filhos. Conclusão. O homem tem se afastado do conhecimento de Deus, mas ele nos convida a conhecê-lo. É uma das formas, é através de sua palavra e sob a orientação do Espírito Santo. E com todo o cuidado para que não irmos além do que está escrito. O que Deus revelou em sua palavra sobre ele, podemos entender e estudar. Porém, além disto, não podemos penetrar. Por mais conhecimento de Deus que venhamos até aqui nesta terra, nesse mundo de pecado, não se compara com aquele dia que nós o veremos. Porque bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, irmãos, a conclusão que chegamos é que devemos conhecer a Deus. E as únicas maneiras de conhecermos a Deus é através da sua palavra e sob a orientação do Espírito Santo. E que todo conhecimento que obtemos sobre Deus não é o suficiente para entendermos esse Deus maravilhoso. Porque só entenderemos todas as coisas quando, então, formos transformados. Então, entenderemos todas as coisas que estão ocultas aos nossos olhos, que ainda não foi revelada. Mas a sua palavra, a salvação, Deus, o Pai, o seu Filho Jesus Cristo, sob o Espírito Santo, tudo está revelado nas Escrituras. Deus se revelou-se a nós por meio de seu Filho, e hoje seu Filho está em nosso meio através do seu Espírito. Quão maravilhosos são essas verdades. Quão maravilhoso. E a nossa próxima lição, não perca a próxima lição, será a lição de número 2 e terá por título Deus único ou Deus triuno? Não perca a nossa próxima lição, que tem esse tema muito polêmico e maravilhoso. É conhecermos a qual Deus nós seguimos. Se é um Deus único ou se é um Deus triuno. Então não esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber todos os nossos estudos. E quero também avisar aos nossos amigos e irmãos que lá no Play Store você pode baixar nosso aplicativo de estudos. Só pesquisar Adventistas Remanescentes e você vai ver lá nosso aplicativo, onde estará todos esses estudos, todos os nossos vídeos, todos os nossos slides, tudo que você precisar tem nesse aplicativo. Então, baixe esse aplicativo, dê 5 estrelas, faça um comentário lá, agradecemos muito. Então, vamos ficar por aqui, não perca a nossa próxima lição.